Recentemente eu tava fazendo um desenho de observação, e aí enquanto eu tava ali no processo de fazer o desenho, eu comecei a perceber o quão difícil que tava pra fazer o pé. Enquanto eu tava ali lutando pra desenhar o tênis, eu não tava conseguindo entender porque raios que não tava saindo de jeito nenhum, do jeito que me agradasse, assim, sabe? E aí, enquanto eu tava ali analisando por que não tava dando certo, me culpando e culpando todas as vezes que eu decidi pegar uma caneta na minha mão, eu percebi que quando eu tirava o olho do tênis, né, da pessoa que eu tava desenhando, o meu cérebro computava uma imagem de um tênis, uma imagem de que eu já tinha, sabe? Como se fosse uma memória de um tênis. Mas não o tênis que eu tava vendo. Tipo, eu sabia como era um tênis, mas eu não conseguia desver, eu não conseguia apagar essa imagem do tênis que eu tinha. Pra mim poder desenhar aquilo que eu tava vendo, sabe? Quando eu ia passar pro desenho, eu só vinha aquilo que eu já tinha na memória, não aquilo que eu tava enxergando. Eu não sei como é pra vocês, mas quando eu tava aprendendo inglês, pra mim conseguir ficar passado fluente pra tradução apenas, eu tinha que visualizar a imagem, sabe? Tipo, ao invés de pensar maçã e depois Apple, eu pensava na imagem da maçã e direto pra Apple, entende? Fazer essa tradução direta de imagem, palavra, em vez de imagem, palavra, tradução. Faz sentido? E pra mim tava nesse processo. Eu não estava conseguindo fazer mão, tipo, observação, mão. Eu estava observação, memória, mão. E tudo isso me lembrou um texto que eu li durante a minha matéria de desenho na faculdade, que se chama Ver e Traçar. Esse texto, ele é tirado do livro Degas, Danças e Desenhos, do Paul Valéry, que é um filósofo francês. Nesse texto, Ver e Traçar, ele vai falar um pouco sobre como é diferente a gente entender o mundo, enxergar o mundo, vivenciar ele com um lápis na mão e sem esse lápis na mão. O desenho de observação, ele pede da gente uma atenção do corpo todo. O olho não faz mais o movimento natural, que é o de ficar vagando pelo espaço. A gente foca naquilo que está acontecendo ou no objeto que a gente está querendo representar. As mãos, elas não giram à toa. A gente sempre tomou cuidado para que o traço e a linha fique de acordo com aquilo que aquela sensação que a gente quer passar. Tentando da melhor forma transmitir a ideia do objeto ou da cena que a gente está desenhando. O artista avança, recua, debruça-se, franze os olhos, comporta-se com todo o corpo como um acessório de seu olho. Torna-se por inteiro órgão de mira, de pontaria, de regulagem, de focalização. E mesmo que a gente esteja com o corpo todo em mira, que a gente está focado naquilo que a gente está fazendo, tem sempre aquilo que acaba escapando na hora que a gente está desenhando. Seja um susto que a gente levou e a caneta escorregou, seja uma hora que a gente se distraiu. Coisas que fazem da gente humano, sabe? Que tá no mundo, a gente tá sendo atravessada pelas coisas que tá acontecendo no mundo também, sabe? Naquele momento, a gente não tá só presente com papel e caneta, a gente também tá presente de corpo. E o corpo tá livre para ser afetado. Mas pra mim, eu acho que é esse escape, essa fuga, que é o que deixa as coisas bonitas, sabe? Que mostra que a gente tava ali. Quando a gente tenta muito representar, eu particularmente já me desprendi do super realismo. Eu acho que o super realismo não é algo que me apetece tanto quanto esses desenhos que tem essa fuga, sabe? E nem sempre essa fuga, ela é não proposital. Eu entendo como fuga essa saída do que a gente entende como realidade. Essa saída do que é hiperrealista. Se faz sentido. Vou aproveitar que o livro do Paul Valéry tá falando justamente do Degas e eu vou trazer um pouquinho sobre ele. Edgar Degas é um pintor, gravurista e fotógrafo francês, muito conhecido pelas suas pinturas de bailarinas. Eu também sou super adepta à teoria de que ele é o estripador lá, que até hoje ninguém sabe. Gente, faz todo sentido, tá? Mas enfim. E as pinturas dele, ali do final do século XIX, início do século XX, tem muito disso, da fuga como expressão da realidade. Ele não tá passando pra gente só a cena, ele não tá mostrando só as bailarinas, só como é visualmente o estúdio. Ele tá passando a sensação de estar no estúdio, como que é tensões entre as pessoas, o jeito que o corpo balança, os tules. Gente, é diferente. Ele não tá trazendo apenas a realidade, mas ele tá trazendo uma leitura da realidade pelos olhos dele. Eu não sei se alguém já fez balé, mas na época que eu fazia balé, as salas
os banheiros, quando a gente tava se trocando, pra fazer o coque e botar roupa, era uma bagunça. E é um pouco disso, sabe? Essa sensação de afobação, mas ao mesmo tempo muito bonito, que tá todo mundo bem vestido. Eu acho que quando a gente fala de representar a realidade, é diferente de tentar copiá-la. A gente tem muito desse costume imposto pela antiga escola, não sei ainda como é hoje em dia, mas a Escola de Belas Artes Europeia, que tem essa ideia meio renascentista de que a arte tem que ser uma cópia da vida, ou ainda melhor, tem que superar a realidade, tem que ser... Nossa, você tem que olhar e tá achando que você tá olhando pra uma janela. Entende? Essas coisas. Pra ser considerada uma arte boa, que ela tem que ser quase uma realidade. Você quase consegue meter a mão assim. Tem uma pintura que eu gosto muito, que é A Traição da Imagem, feita por René Magritte. René Magritte? Ele é um pintor surrealista. E aí tem essa imagem que é super famosa, que é um cachimbo. E aí embaixo tá escrito: isso não é um cachimbo. E é muito isso, porque aquilo não é um cachimbo. Aquilo ali é a representação de um cachimbo. É um desenho de um cachimbo. E ele também não precisa ser um cachimbo pra que ele tenha seu valor. A arte, ela pode ser, ela é objeto de sua própria essência. Ela não precisa ser a representação, ela não precisa tentar ser alguma coisa. Ela não precisa tentar ser a realidade. Ela é. A arte apenas é. Eu não sei se ficou muito vago isso. É uma discussão que eu quero trazer mais pra frente, né? Que é sobre representação e essa questão da imagem. Tem um livro que eu tenho certeza que eu vou ler, que é Isso Não é um Cachimbo, que é de um filósofo, que eu esqueci o nome agora, mas é um filósofo super famoso. Eu acho que é do Descartes, acho, que a gente falou sobre ele na aula de filosofia. Mas enfim, esse não é o ponto. Mas voltando ao ponto principal, a arte, a pintura, o desenho, a sua essência não tá na cópia da realidade. A essência da arte, ela tá justamente na vontade de querer representar algo, ou na vontade de querer expressar algo. Ela por si só já é a sua essência, ela não precisa querer ser algo, ela não precisa ser a cópia pra ter seu valor. Tipo assim, é preciso que a gente desenhe tijolo por tijolo pra saber que é uma casa? Em 2025, aconteceu lá no Espaço Expositivo do CCH, na UEL, a exposição O Torto é o Mais Bonito, com curadoria de Walter... Eu vou ter que ler, gente. Curadoria de Walter do Carmo Moreira e Isabela Maria Piccolo. E essa exposição, ela é de um artista que eu gosto muito, que é o Rafa Tolucci. E ele vai se contrapor nessa exposição sobre as formas lineares e coloniais do funcionamento da nossa sociedade. Ele também trata muito da questão do desenho torto, né? Ele mesmo já comentou que uma professora dele costumava dizer que os desenhos do Tolucci eram tortos. E hoje em dia isso é quase a marca dele, e o jeito que ele se expressa por meio do traço, do rastro que fica. E a gente tá falando, né, sobre representação e a forma de representar o mundo e como isso diz muito sobre o artista que tá desenhando, de quem é aquela obra. Tem uma fala do Tolucci que eu carrego comigo de tempos em tempos, eu me lembro dela, que é de uma entrevista que eu fiz com ele no ano passado. Ele estava dizendo sobre a forma que ele retrata os corpos negros nos seus desenhos. Uma vez, alguém me perguntou por que às vezes eu desenho pessoas pretas e elas não têm a cor marrom. E eu não sei, eu nunca achei uma onda que realmente parecesse que aquela pessoa é preta, sabe? Às vezes eu acho que só com a linha, ou às vezes eu pinto pessoas pretas de outras cores também. Mas eu achei muito curioso, porque essa pessoa perguntou e falou pra mim: ah, ela não parece uma pessoa preta. Mas eu falei: mas o que identifica uma pessoa preta pra você, né? Pra ela era basicamente, é a cor, era a cor. E isso cai muito no que aquilo que a gente tava falando. É preciso que uma pele seja pintada de marrom pra identificar que aquilo é uma pessoa preta? O Tolucci se permite usar as linhas a seu favor para mostrar aquilo que ele tá querendo dizer. Não necessariamente ele precisa pintar uma pele de marrom para deixar claro que aquela pessoa, que aquela cena faz parte do cotidiano de uma pessoa preta, ou é uma pessoa preta. É muito comum, quando a gente começa a se interessar por arte, a gente começa a desenhar, ou até pessoas que não têm muito contato com a arte, cai para um lado que gosta de desenhos que são uma representação da realidade. Eu acho que eu já falei isso, né? Mas essa tradição vem das escolas de belas artes europeias, essa vontade de ser real. O mundo, a vida já é real. A gente já tem a vida para experimentar ela aqui. A gente já tá vendo, já tá experimentando. Então por que a gente não tenta
experimentar a vida e enxergar as coisas por um outro olhar. A arte dá pra gente justamente esse artifício, sabe? De poder transformar aquilo que a gente vê, de transformar aquilo que a gente entende como vida e entende como realidade. A realidade não precisa ser uma, ela pode ser múltiplas. Tem um fato muito curioso que eu adoro, que lá no tempo das cavernas, os homens das cavernas, os desenhos e as pinturas rupestres, eles não eram simples porque eles não sabiam desenhar, porque eles tinham a técnica do desenho. Mas sim porque eles conheciam tão bem o mundo que era preciso só alguns traços e só algumas poucas linhas já era o suficiente para passar para eles aquilo que eles tinham vivenciado. O simples já era o suficiente, entende? E hoje a gente se debruça tanto em cima dessas pinturas justamente porque elas revelam pra gente uma realidade que a gente que não existe mais. Uma realidade que a gente não tem acesso. Eu sou muito fascinada pela arte rupestre, assim, é um tópico que me interessa muito. E eu ainda quero gravar um vídeo falando sobre isso. Eu acho que cada artista encontra em si o seu próprio jeito de representar a realidade. Isso não quer dizer que um é mais bonito ou mais válido que o outro. Mas sim que cada um enxerga a vida e o mundo de um jeito diferente. E isso é lindo. Eu acho que desenhar é um pouco se permitir esquecer a forma real das coisas e inventar uma nova forma pra elas. E até mesmo uma nova forma pra gente. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, quero muito começar a trazer mais coisas pra cá. Agora tem uma newsletter, que é o Jardim Digital, que é o meu jardim digital, assim, como aqui, lá no Substack. Então você clica no link que vai estar aqui embaixo. E por lá você vai encontrar também algumas bibliografias. Vai estar lá todo esse tópico que eu tratei aqui, vai estar lá também. E eu vou deixar a bibliografia e alguns textos que eu usei de referência. Então, se você se interessa por essas coisas, se você quiser acompanhar por lá também, ia ser um prazer te ter tanto aqui como lá. Eu me chamo Tomate Rosa e foi muito bom ter você aqui hoje comigo no meu jardim. Em 2025, aconteceu lá no CCH, no Espaço Positivo. Em 2025, aconteceu lá... Em 2000... Deixa eu me compor. Quase consegue meter a mão assim e pegar a altura da bailarina. E nem sempre... Opa! E nem sempre... Peraí. A gente tá fazendo, a gente é humano, a gente é...